Bora! Chegou, então, o grande dia de a gente começar o nosso podcast da 360. Depois de muito tempo, a gente enrolando para trazer toda essa parte de conteúdo para vocês. Principalmente para os empresários que nos seguem, que nos acompanham, que hoje já somos mais de 400 empresários a nível de Brasil, mais de 7 unidades, temos em Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Curitiba, Chapecó, Maravilha e a nossa grande cidade aqui, que é Pinhalzinho. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre financiamento, mas que não está atrelado ao financiamento normal que você está geralmente usufruindo, e hoje a gente vai falar também sobre não reembolsável. E para trazer toda essa parte de conhecimento, a gente tem um super convidado hoje, que é o Maurício, que é um dos nossos principais diretores da parte de reembolsável da 360, que vai contar um pouquinho sobre, para nós principalmente, como que é feito o protocolo, como que é feito o processo, como eu vou buscar, eu não vou buscar. Essa ideia é inovação ou não é inovação, né? Então, isso vai ser bem importante nesse primeiro conteúdo. E, claro, a gente vai fazer a nossa apresentação de quem somos nós, principalmente eu e Livelto, seu fundador da 360. E, claro, o Maurício também vai fazer uma breve apresentação de quem ele é, que ele é, sim, o responsável dos vocês, clientes, que quando entram em contato com a 360, é ele que mexe, é ele que movimenta, que coordena a equipe e que ajusta os projetos de vocês para que isso aconteça e saia do papel. Então vamos lá, Maurício, se apresente. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então eu sou o Maurício, eu tenho 27 anos, sou formado em engenheiro mecânico, também possuo especialização em gestão de pessoas e uma especialização em business pelo College na Austrália. Eu trabalhei boa parte da minha carreira já em chão de fábrica, então eu entendo bastante dessa dor que os empresários têm, nessa parte de financiamento, fazer melhorias no chão de fábrica. E quando eu recebi essa oportunidade de trabalhar aqui com o Level na 360, foi muito interessante, porque eu percebi que, de alguma forma, eu poderia estar ajudando eles, né, a melhorar, né, os processos, melhorar de uma forma que fosse bom para a empresa, né, e também para os funcionários. Olha que interessante. O Maurício foi um achado, né, para nossa empresa, porque realmente a gente... eu digo achado porque eu estava garimpando, e todo gestor sabe que para você achar uma pessoa que tenha perfil de análise, de compreensão e de gestão de negócio não é tão fácil e você não acha do dia para a noite, né? Não gabando o meu diretor, mas ele tem essa visão. E os nossos projetos é isso, você tem que ir lá, entrar na fábrica, tem que compreender o processo, tem que fazer tudo que precisa ser feito, né, eu acho Maurício? que o mais bacana, né, Level, é você ir para o chão de fábrica, né, acompanhar lá junto com o empresário, junto com os colaboradores, né, e verificar ali qual é a melhoria que a gente pode aplicar, né, a melhoria de processo, a melhoria de produto, né, enfim, e estar ali junto, né, no dia a dia com a empresa, né. Então eu acredito que a parte mais legal, mais bacana que a gente pode, né, fornecer no nosso trabalho é ir lá e também fornecer ideias, né, nessa parte. Com certeza. Uma das coisas que a gente não abre mão, indiferente se o nosso cliente está lá no Amazonas, ele está no Pernambuco, ele está onde for, a gente gosta de ir lá e entender. Porque, acima de tudo, de um projeto de inovação, o que a gente consegue entender é que existe uma persona, existe uma pessoa, existe uma essência, existe uma energia daquela empresa e a gente também tem que se conectar com tudo que está acontecendo. E uma das coisas que a gente percebe muito também é que muitas vezes a empresa ela tem que estar preparada, o gestor tem que estar conectado com a essência do projeto para que a gente consiga tirar aquilo do papel. Porque pensa com a gente empreendedor está acostumado vou precisar de recurso, o que eu fiz de venda dos indicadores não é suficiente, eu vou ter que procurar um banco. E quando eu procuro esse banco, é uma taxa que vai atrelada a Selic, vai atrelada a outros indexadores, tempo de carência totalmente diferente e que eu tenho que atribuir. E é bacana, né, Maurício? Porque às vezes a gente encontra, eu acho que faz poucos dias que a gente encontrou uma empresa de 60 anos nessas indas e vindas, uma empresa de 60 anos que já passou do pai para o filho, está na terceira, quarta geração e ela nunca viu falar de recursos dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, de MCTI, ela nunca viu falar de trabalhar uma FAP a nível de Estado, de buscar um recurso não reembolsável. Como eu comentei contigo quando eu cheguei na 360, eu também nunca tinha ouvido falar dessas possibilidades de financiamento, essas possibilidades de fomento, né, do governo. Então, eu vejo nós, né, disseminando essas ideias, né, essas ideias, tudo isso que o governo também traz
para melhorar, para fomentar a indústria, né? Melhorar a parte tecnológica, né? A parte de processos e tudo mais. E quando a gente fala de governo, gente, não é nada novo. Desde 1967 existe isso. E ainda não chega, bate na porta. E daí a gente brinca, né? A gente não vai passar uma motinha na tua rua, lá do empreendedor, e dizendo, olha, tem um financiamento que é mais atrativo. O que é ser mais atrativo? A gente fala que uma das piores taxas que a gente tem a nível de ano é 7%. E Isso não está mesmo. atrelada a Selic, não está atrelada a TJLP, não está atrelada a NPC, está atrelada a TR, que é um nível de condição muito baixo. E são várias faixas, né, que a gente consegue fazer o enquadramento do empreendedor. Mas tem algumas perguntas básicas que a gente faz com o empreendedor e a gente diz, opa, agora pode ou não pode. Consegue contar para nós, Maurício, como é que é essa entrevista, esse contato com o empreendedor? Sim, com certeza. Então, chegando na empresa, né, conhecendo ali um pouquinho sobre a empresa, a gente pergunta, né, para ele contar para nós o processo, para a gente também entender, né, e também verificar linhas que se encaixam, né. Então, são diversas linhas que a gente pode estar, no momento, oferecendo. Porém, né, a gente também precisa saber, né, a empresa, né, está tudo correto com as CNDs. Então, tu tem todo esse processo atrás, né. Então, como o Elivelto comentou antes, a empresa precisa também estar preparada, né, para um financiamento a nível de governo, né, utilizando esses benefícios. Então, a gente chega na empresa, faz esses levantamentos, conhece o processo. Geralmente acontece, né, que os empresários já têm algumas ideias, às vezes não têm, então a gente parte, né, para o chão de fábrica também para tentar levantar, como a gente já tem um conhecimento melhor, o que a gente consegue financiar ou não. Então, é todo esse processo. Então, não vou dizer para você assim, é tudo igual, não, porque empresas são diferentes. Então, a gente chega lá, então talvez a gente tenha que pensar um pouquinho mais com uma empresa, né? Algumas a gente já tem mais uma afinidade, a gente já sabe o que a gente pode trazer de novo ou não. Então, tudo depende, né? Então, cada empresa que a gente vai, a gente precisa se desenvolver, né? Trazer algo novo, né, Elivelton? Então, acho que isso também é o bacana. Toda empresa é uma experiência diferente, né? E o que a gente mais se esbarra, não sei para você, quando a gente vai fazer uma conversa com o empresário, é aquela questão, tá, isso é inovação? O que é inovação? Porque é tão batido, todo mundo... a nossa cidade, por exemplo, são mais de 7 escritórios que trabalham com inovação. E a gente tem uma premissa, né? A gente trabalha muito com no direito, eu sempre brinco. A gente tem o Código Civil, a gente tem o Código Penal, tem a Constituição Federal. E no nosso trabalho, a gente tem o Manual de Oslo, que é uma das principais ferramentas. E se tu pudesse compartilhar assim, o que é uma inovação, como é que a gente enquadra? É a nível de empresa, não é região? Porque existe aquela inovação disruptiva, mas existe aquela inovação a nível de empresa também. Claro. Então, geralmente, quando a gente traz assim, para realizar um projeto, a gente precisa ter uma inovação na empresa. Então, os empresários já ficam assim, né, espantados. Nossa, o que eu vou inovar aqui? Porque hoje já tudo existe, mas não, né? Então, vamos com calma. A gente consegue dividir a inovação a nível, né, da empresa, a nível regional, a nível do Brasil e a nível mundial. Então, a cada etapa, né, é uma inovação um pouquinho diferente. Então, por exemplo, hoje, se o seu concorrente na empresa ali que é concorrente do seu produto, tem uma máquina, um equipamento, e você não tem ainda, você tem um processo manual, a gente consegue enquadrar o seu processo como uma melhoria, né, nesses projetos. Então, tudo nesse sentido. Então, não precisa ser algo totalmente disruptivo, né? Não precisa ser algo totalmente novo. A gente brinca, a gente não precisa reinventar o fogo ou reinventar a roda, né? Então, a gente consegue trabalhar com esse aspecto de inovação. E olha que engraçado, a nossa cidade, nós estamos em Santa Catarina, em Pinhalzinho, que é a matriz da 360, e tem o que é 22 mil habitantes, por exemplo, né? E a nossa cidade, ela teve um boom, né? Principalmente nessa questão de projetos de inovação, porque basicamente o sul do Brasil ele consome quase 80% de tudo que é valor de subvenção, de não reembolsável, de recurso financiável. E aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente teve agora vários projetos de subvenção econômica, né, de não reembolsável, mas também de projetos de reembolsável. Então, olha que bacana. A gente trabalha com o conceito de inovação e que o nosso trabalho está consideravelmente dando certo a partir do momento que a gente consegue fazer um esforço dentro de uma cidade que é pequena, que ela nunca atuou, nunca trabalhou com tanto contexto, né, na parte de inovação, e dá certo. Então, tem vários cases na nossa cidade, eu acho que foram acontecendo, que foram trabalhando e que a gente conseguiu mostrando essa parte. Teve algum case, algum projeto que te marcou? Claro, considerando toda a questão da LGPD, para a gente não falar, mas basicamente que, nossa, esse deu muito trabalho, mas foi lá que eu aprendi assim, entendi que aqui tem que ser desse formato. Tem uma empresa específica, que é
acabei realizando um projeto basicamente de toda a parte dos equipamentos. Então, foi praticamente um projeto do zero ali, e desenvolvendo todos os equipamentos, né, parte por parte ali do processo, que eu achei que foi bem interessante. Então, foram mais de 37 equipamentos. Nossa! Então, foi um projeto assim, com uma escrita bem detalhada, algo bem trabalhoso, assim, mas foi gostoso de realizar. Porque tu percebe, tu conhece todo o processo, desde o início da fábrica até o final, e aí você consegue entender, né, passo a passo, como que é desenvolvido, como que é processado, e eu achei bem bacana. Claro que todo projeto é algo diferente que você aprende, algo diferente que você precisa fazer, né? Mas esse projeto específico foi trabalhoso, mas foi algo que eu gostei mesmo de fazer, sabe? O grande impacto, eu acho que é o retorno do nosso trabalho, é quando você vai na empresa e tu vê aquilo do papel na realidade acontecendo, uma fábrica gigantesca acontecendo, um processo diferente, um novo produto saindo. E nesse contexto, eu acho que traz uma satisfação também pro consultor que está ali no dia a dia, na parte de gestão. E para quem não sabe, o Maurício ele trabalhava no outro setor, no outro ramo, gestão de pessoas, e agora vem para gestão de processos, gestão de empresas, de projetos. E nessa tua análise assim, de trabalhar num contexto mais de gestão de pessoas que você atuava, e agora trabalhando com a gestão de processos, o que você percebe assim, para fazer um bom projeto? O que eu preciso ter de organização? O que eu preciso de ter de processo para me dar o start, eu como empresa que nunca imaginei fazer um projeto de inovação? Sim, vamos lá. Então, partindo lá da gestão de pessoas, né, que é algo bem complexo, né, no mundo ali das empresas, acredito que todas as empresas têm dificuldade com isso. Então, tendo ali líderes preparados, né, para estar à frente também é dificultoso, porque hoje você lidar com pessoas, né, você não sabe o comportamento delas, você não sabe se elas vão vir trabalhar no próximo dia, né, então tudo isso depende, né? Mas vamos lá. Migrando, né, um pouquinho para a parte de gestão de projetos. Também é algo que é desafiador. Então, a gente tem ali hoje mais de 100 projetos em andamento. Então, você precisa estar ali ligado. São vários clientes, né, todos os dias mandando mensagem, perguntando como que tá os projetos. E você precisa ter o conhecimento um pouquinho de cada, né? Então, a gente, como o Levaldo comentou, a gente trabalha tanto com projetos reembolsáveis e não reembolsáveis. Então, são linhas diferentes. Você precisa entender, né, um pouquinho de cada para estar ali auxiliando, né? Então, mas isso vem com o tempo, né? Acredito que qualquer coisa que você for fazer, né, você começando, praticando, você vai chegar lá e vai desempenhar um bom trabalho, né? Basicamente nisso. E o mais legal de tudo, que quem não sabe, o modelo de gestão de trabalho da 360 é muito bacana, porque a gente tem um escritório físico que a gente aborda, a gente trabalha muito, mas o nosso contexto é trabalhar da onde é necessário, da onde é preciso. Então, eu posso trabalhar da minha casa, posso trabalhar do escritório. Não existe um escritório, né, fixo para a gente trabalhar. E essa mudança também de formato de trabalho te gerou algum impacto? Como é que é esse formato assim, na sua vida? Com certeza. Eu sempre acostumado, né, a bater o ponto, tá todo dia lá, né, naquele horário específico, sabendo, né, as minhas demandas diárias, tipo uma rotina já. Então, hoje já é totalmente diferente. Hoje sou eu que faço meus horários, né, em casa. Eu demorei para me acostumar, porque quando é algo bom, né, às vezes tu fica indeciso, né, será que é realmente isso, né? Mas com o tempo, né, você vai gerando a tua própria rotina, então já sabe o que precisa ser feito, né? Então, hoje a gente já melhorou essa parte também, né, Levelto, da passar as informações, todo mundo já sabe o que precisa desenvolver, e assim a gente vai, né, e continua nesse processo. Claro que é bem desafiador, né, porque a comunicação dentro de uma empresa é essencial. Então, exatamente. Estando ali, né, online, muitas vezes a gente não consegue ter, né, a mesma eficácia na mensagem, né? Mas a gente está evoluindo nesse processo, acredito, né, que com o tempo a gente consegue chegar lá algo melhor, né? Com certeza. Melhoria contínua, né? Isso nunca mesmo. Para. Eu sempre falei apenas antes, né? Quando você finda um elo, o outro elo precisa ser trabalhado. Isso. E trabalhar com pessoas não é só no dia a dia, é com o empresário. Porque toda vez que você chega para um empresário, eu, ao menos, tenho essa dor muito latente. Hoje, por exemplo, a gente teve alguma conversa lá com a nova unidade que a gente está abrindo em Minas Gerais. E o empresário falou, mas isso não existe? Como nunca chegou para minha empresa, né? Por que não chega essa informação para minha empresa? Por que eu tenho que viver a minha vida inteira sofrendo? E foi a mesma coisa, agora a gente estava lá em Pernambuco, abrindo a nova unidade.
A gente saiu de Pernambuco, acho que a gente foi para o Ceará. Não, ou a gente estava no Ceará, ou Alagoas, um desses 3 estados. E o empresário também, mais de 40 anos trabalhando, ele olhou para mim. Isso não existe. Isso é mentira que você está trazendo, né? Então, eu acho que o nosso propósito de trabalho é chegar nas empresas que não tenham esse conhecimento, chegar nesses empresários que realmente precisam. E é muito interessante, porque assim, gente, depois de 10 anos é a primeira vez que a gente faz um podcast, faz uma questão, algo de marketing, né? E a gente tá assim, ó, lotado, né? A gente sempre agradece a Deus por ter tanta demanda de trabalho, tantos projetos que a gente vem trabalhando, tantos desafios, porque quem não sabe trabalhar com o governo é assim, cada 4 anos tem mudança, né, de todo o formato, de todo o contexto. Então, tudo muda, tudo reatualiza, aquela legislação ela volta novamente num outro formato. E a gente tem que se adaptar. Tudo é adaptável. E, principalmente, quando a gente chega nas empresas, muitas vezes o empresário está focado somente aquilo. É isso, a minha vida toda eu fiz assim, a minha vida toda é nesse formato. Volta naquele ponto, né, Levelto, que você comentou. As empresas precisam estar preparadas. Exatamente. Porque elas vão precisar se readaptar ao longo do processo para chegar no final com um resultado, né, legal. Porque, que nem você comentou, as legislações mudam, então a gente precisa estar atento a isso, porque vai acontecer, né? Então, é algo que elas também precisam estar preparadas, né? Então, se elas realmente querem esses recursos, né, elas precisam estar que nem as grandes. Se a gente pegar hoje no Brasil, as multinacionais utilizam esse recurso e elas sabem disso, né? Então, quem só utiliza disso são as grandes empresas. Então, essas empresas aqui da nossa região, no contexto geral, as média e pequeno porte também, né, querem utilizar disso, elas precisam, né, ter essa visão diferente do futuro, né? Não, com certeza. E outra coisa muito importante que a gente pode trazer para o nosso debate, que é a questão do não reembolsável, a gente vai ter uma outra conversa para a gente focar basicamente nesse não reembolsável, para não dar uma loucura aí na cabeça de vocês. Gente, o que a gente faz realmente depois de toda essa conversa? Nós conseguimos buscar uma captação de recurso para sua empresa, que ela vai dar de 1 a 2 anos de carência para você começar a pagar, e a pior taxa ao ano é 7%. Então, um bom empreendedor, em vez de ele tirar do caixa, e aí vem aquela coisa, né? Não, mas eu tiro do meu caixa, eu tiro 20 milhões, eu tiro 10 milhões do meu caixa e eu reinvisto na minha empresa. Eu sempre faço esse processo. Pega esses 10 milhões e bota no investimento lá para você pegar ao mesmo reinvestimento de CDI. Vamos pegar algo mais básico, né? Não faz sentido para o empreendedor. Só que, de novo, volta a questão da informação chegar para quem realmente chega. E hoje a gente não trabalha só também com linhas de financiamento, a gente trabalha principalmente com a parte dos editais. E para você trabalhar com edital, não sei para você, Maurício, primeira coisa que você faz, tem uma demanda edital. Qual é o primeiro passo que tu faz quando você recebe a demanda do edital? Nossa, edital é complicado. Quem parte, né, de financiamento para edital sente um pouquinho ali, porque é parte de interpretação, né? Você precisa entender completamente o edital, entender a dor ali da empresa e aí você ligar os dois, né? Então, você precisa tá muito ciente, né, o que a empresa quer e o que o edital também fornece. Então, você faz esse match e você consegue, né, fazer uma boa escrita, né, e assim, né, aprovar o edital. Mas algo, é prática, né? Novamente, é prática. Então, tudo é prática na nossa vida. Então, tu começa ali entender todo esse processo e depois, né, você verifica, né, ali os ganhos. Mas é complicado, porque não depende somente de nós, né? Então, a empresa também precisa estar aberta, né, nessa parte das informações e também estar ciente, né, do que pode acontecer no futuro, né? E não chegando bastante, a gente vai trazer um monte de conteúdo para vocês, porque além da gente fazer os projetos não reembolsáveis, para vocês entenderem, a FAP, que é uma fundação de amparo à pesquisa, ela está nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, a cada estado, a cada cliente de projeto que chega a nós temos que nos adaptar àquela FAP, nos adaptar àquele edital, nos adaptar àquele sistema. E, além disso, a gente tem os nacionais, que é uma outra legislação. Aí a gente tem CNPq, a gente tem Lei de Incentivo ao Esporte, a gente tem Lei do Bem, a gente tem Receita Federal, a gente tem as leis estaduais de parte de tributação que a gente consegue fazer desoneração fiscal também dos nossos clientes.
E tudo é uma cadeia de preparação para o empresário acessar. Então, hoje a 360 a gente conseguiu fazer, por isso do nome, gente, é um 360 mesmo de soluções, porque além de a gente fazer não só um financiamento, porque eu, quando comecei, Maurício, lá há muito tempo atrás, eu fazia crédito para MEI, que era aqueles R$ 5.000 que você pegava no estado e é maravilhoso. Não dá metade do trabalho que a gente gasta hoje. Você somente fazia a questão de dizer, não, olha, você tem um MEI, você vai estar uma instituição, você consegue buscar seu crédito, paga em 6 vezes, R$ 700 e acabou. Depois daquilo foi incrementando, foi entrando para um nível mais de simples nacional, foi entrando para o lucro presumido, foi entrando para o real. Quando agora a gente está com as multinacionais e agora começou os processos de captações internacionais também. E é isso, um leque, o empresário, você tem que estar aberto. Primeira coisa. Para de achar que esse formato, ou para de brigar, a gente vê muita questão da sucessão familiar nas empresas. E o filho quer dizer o que o pai tem que fazer, e o pai quer dizer o que o filho tem que fazer. E não tem nada a ver com isso. Eu acho que eu venho aprendendo muito, principalmente com os diretores, com o Maurício, principalmente, na questão de saber o momento de parar e entender o que é relativamente correto para a sua gestão da empresa. E não porque você acha que o seu ego é melhor ou que talvez aquilo seja mais conveniente. Nem sempre o conveniente e o mais fácil é o que precisa ser feito. E fazer o básico bem feito dá muito trabalho. E hoje a gente atende um cliente desde que ele seja MEI, mas também consegue atender um empresário que está, por exemplo, a minha formação, eu falei que ia me apresentar no início, eu não me apresentei, né? Mas eu sou formado em administração, sou formado em comércio exterior, tenho vínculo com a Câmara de Comércio do Mercosul, que atende mais de 40 países, já trabalhei mais de 6 anos para a Apex Brasil, com alguns editais onde a gente trabalha principalmente com o fomento de qualificação das empresas para exportação. Se for contabilizar, eu já pedi as contas. A última vez eu botei 600 empresas que eu já passei, mas provavelmente nesses últimos 10 anos deve ter passado bastante. E não tem. Eu sempre faço aquela fala, não muda nada de uma empresa para outra, muda a questão do endereço e os números lá no CNPJ, no início e no fim. Porque as temáticas, as demandas, as problemáticas são todas iguais, só que umas estão em um grau muito maior de organização e outras estão iniciando o processo de organização. Eu não sei qual que é a sua visão, mas eu acho que um gestor, quando ele está perante o seu negócio, ele também tem que saber dizer, não, de novo lá no Nordeste, a gente sofreu muito lá no Nordeste, principalmente o empresário olhou para mim, tu sabe que, não, foi em São Paulo. Em São Paulo, foi com outro consultor, a gente estava lá em São Paulo, e ele falou assim, eu sofro muito com o meu ego. Porque toda vez que vem uma pessoa que tem uma idade menor que a minha, eu acho que ela não me agrega. Eu acho que ela não vai me trazer conhecimento. E você bem sabe que a nossa equipe é muito jovial. Então, a gente tem os diretores comerciais, que eles têm basicamente de 30 para cima, e a gente tem o nosso operacional, que é de 30 bem para baixo, né? Bem para baixo. Bem para baixo. E essa geração é complicadíssima, porque eles são muito práticos, ágeis na hora de efetuar, mas também eles são resistentes a alguns pontos de mudança. Então, assim, se eles percebem que algo está errado, eles dizem, não, eu vou fazer do meu jeito. Por que eu vou fazer do teu jeito? O teu jeito está errado, é mais demorado, é mais burocrático. Aí imagina o gestor lá na frente. Tem que ter esse jogo de cintura de saber esse movimento. E nós, a gente aparenta ser jovem, vamos dar Eu falei minha idade. um elogio. A gente não falou a nossa idade, mas eu já passei dos 30. E quando a gente chega, às vezes, numa empresa que ela tem 40 anos, 60 anos, está na 4ª geração de sucessão, o empresário olha, tá, o que você consegue agregar? O que você tem de novo? O que você vem fazer na minha empresa para dizer que eu tenho que modelar a minha gestão? E eu não sei como que você analisa, mas é muito gratificante você estar perante a frente, né? Nós tivemos aquela última reunião com o gestor e ele falando as pontuações e colocando, nos convidando para fazer parte de novos negócios. Isso é algo que não tem como você encontrar no dia a dia, num outro trabalho, né? Sim, eu acredito que vai muito da cultura, né? Principalmente na nossa região, a cultura das empresas tende a ser mais fechadas. Mas, mesmo assim, a gente encontra empresários que estão bem abertos, né? E querem o crescimento. E vão buscar isso, né? Mas eu vejo que a gente precisa trabalhar muito isso. Porque as
as pessoas estão mudando, né? Que nem você comentou, as gerações estão mudando. Muito. Então, para a gente manter essas novas gerações no mercado de trabalho, a gente também precisa mudar, né? Senão eles não vão ficar. Não, se tu me perguntar o que eles vão fazer para sobreviver, não sei. Vão virar youtuber, né? Influencer. Mas, são as novas, né? Mas se as empresas realmente, né, buscam continuar para o futuro, eu acredito, né, que tá ali a parte da inovação, né? Precisa inovar. Porque não vai ter mais aquele senhor lá de 50 anos de empresa, né? Isso acabou, né? As Cada vez mais, né? As novas gerações estão buscando ali, no máximo, 2, 3 anos numa empresa, elas vão para outra, aprender coisas novas e assim por diante. Então, e se a empresa continuar na mesma sempre, eles vão sair. Então, acredito que é a parte da inovação que vai realmente, né, segurar, e a parte da gestão, né? Porque tu tem que saber entender eles, né, e trabalhar de uma forma com que você consiga tirar o máximo, né? E sem deixar eles perceber isso, de uma forma nesse sentido, porque, que nem você comentou, eles vão fazer do jeito deles que é o mais fácil, né? Sempre, né? E como a gente comentou, nem sempre o mais fácil é tão ágil e rápido e traz tanto retorno que a gente precisa. E, basicamente, por exemplo, a gente está aqui na cidade de Pinhalzinho e ver esses recursos realmente cair na conta, sabe? 7 milhões, 5 milhões, 1 milhão de reais. Gente, que você não precisa devolver. Então, é uma mudança. Por isso que, abordando esse contexto, né, de ter uma geração de uma idade maior e de ter uma geração mais nova, vender a nossa ideia, às vezes, para a geração mais nova, ela é mais rápida e ágil porque ele consegue compreender. E a nossa média de ticket, assim, vamos supor, de idade dos nossos empresários, ela está entre 40 e 50. Basicamente, os nossos gestores, são mais de 400 que já passaram aqui pela nossa empresa, e está nesse ticket, né? Tanto que o nosso ticket de projetos mínimos é de 5 milhões, a média de projetos que a gente tem feito hoje a nível nacional e internacional. E aí pensa, né, você vender algo assim, cara, para de pegar financiamento que tu tem que pagar. É uma mudança de pensamento, porque pensa assim, sempre foi o contexto da sociedade é esse formato. Você faz um financiamento que tu tem que pagar juro, tu tem que devolver mês a mês, toda essa operação. Aí imagina você chega com uma oportunidade, não, agora esse aqui você vai dar uma contrapartida. Então você pega 10 e você dá uma contrapartida de 1 milhão. E aí você consegue trabalhar na sua empresa. Sim. Isso é algo que a gente precisa disseminar muito aqui, né? Porque para fazer as empresas, né, entenderem, os empresários principalmente, e também se prepararem para isso, né? Porque não é um processo simples. Imagina, você vai pegar ali, né, um dinheiro que você não precisa devolver, então o governo não vai te facilitar isso. Com certeza não. Então, para você chegar a um nível desse, você precisa estar com a sua empresa redondinha, né? Vamos supor, né, ali com os processos, né, em dia, ter um P&D legal dentro da empresa também, que é bem interessante. Trazer, né, essa parte de pesquisa, que vale muito, que é algo que dá retorno, né? Com certeza. Muitos empresários ainda não entenderam que investir nessa parte de desenvolvimento, pesquisa, é algo que sim dá retorno para a empresa, né? Então, e assim, né, visar buscar esse tipo, né, de financiamento. Uma empresa que não possui pesquisa e desenvolvimento, o velho P&D, né, que a gente fala, né? Tá, o que você está fazendo de novo? Tá, mas daí vem outra pergunta também que o empresário geralmente chega para nós. Tá, mas quem é tu para chegar na minha empresa e dizer que eu não faço nada novo? Eu tenho 40 anos de empresa, olha quanto que eu faturo, quanto que eu movimento. Tá, e vai ficar para quem? Quem vai tocar? Qual que é a continuidade, né, do negócio? Só que chega um momento, Livelto, que eu percebendo assim nas empresas que eu já passei, né? Você não investiu lá atrás, hoje tu está pagando um preço. Porque você tem um processo manual. Para você já competir com as grandes que já te ultrapassaram, você precisa tirar muito dinheiro do bolso, né? Porque praticamente você precisa remodelar todo o teu processo. E custa caro. Hoje toda empresa sofre com mão de obra, então isso é um fato. Então, quanto mais você investir em equipamentos, né, parte tecnológica, melhor para a sua empresa no futuro. Então, eu percebo que hoje os empresários já estão vendo isso de uma forma diferente, né? Então... Sim, com certeza, porque eu acho que todo mundo percebe que a gente... primeiramente veio o conceito, né? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Gente, tempo é dinheiro... tempo é vida.
Então, assim, aonde eu vou aplicar o tempo que eu tenho disponível do meu dia a dia? É para essa empresa? Não é para esse tipo de projeto? Isso me faz bem? Isso não me faz bem? A questão da saúde mental agora, que é uma obrigatoriedade, a questão de tudo que a gente vem vivendo no nosso dia a dia. As pessoas querem estar em ambientes que façam bem para elas. E os gestores, muitas vezes, são inseridos em ambientes que eles devem estar. E não é o que eles querem ter de momento. Então, tem dois lados, né? Então, às vezes eu me coloco muito na posição do gestor, porque o mundo, no acompanhamento das mudanças, é muito pragmático, é muito rápido. E você se torna um pouco mais volátil nas suas decisões, nas concepções que você tem, mas não perdendo aquela questão da essência da empresa, porque senão você bota os bois antes da carroça, como um colega meu sempre comenta, e isso acaba afetando de uma forma muito negativa. Então, é tudo meio termo, né? Não tem o certo, não tem o errado, não tem o sim, não tem o não, mas tem uma linha tênue de tempo que você precisa ter na gestão do empreendimento de saber, não, agora eu posso dar o primeiro passo. E qual a dica que você daria para uma empresa que nunca pensou em receber um recurso não reembolsável, que nunca pensou em pegar uma taxa de juro mais atrativa? Para onde eu olharia? Mas eu trabalho com marketing, eu trabalho com software, eu trabalho com fábrica de imóveis, eu trabalho com a parte de desenvolvimento de máquinas. Aonde eu tenho que olhar? Para que setor? O que eu tenho que fazer? É para mim? É para minha empresa? Para onde eu tenho que olhar no meu negócio? Sim, primeiramente eu vejo que assim, a empresa tem que estar aberta a isso, né? Então tem que estar aberta a novas ideias. Cada edital é um edital diferente, então pode englobar, né, inúmeros quinais ali dentro. Uhum. Então, o empresário tem que estar aberto, ele precisa participar do projeto e verificar, né, não somente pagar para nós, né, vamos supor lá, pagar para 360, fazer o projeto porque ele quer o dinheiro. Não é isso que a gente espera, né, Elivelto? Nunca. Né? Então, participar desse processo, né, ajudar na parte descritiva ali, estar ciente do que a gente está fazendo, né? Para que é essa melhoria? Então, vai muito disso, né? E claro que a gente, né, são casos e casos, né, mas o que a gente sempre busca, né, é empresários que realmente querem essa melhoria, beneficiando, né, não só a empresa, mas sim também toda a parte dos funcionários, né, que é algo, né, humanizado. Existe uma regra sistêmica que eu acho fundamental, que é o 50 e 50. E é para tudo. É para a vida pessoal, é para o dia a dia e é na empresa também. Toda vez que você contrata uma empresa para prestar um serviço na sua gestão e você não quer que aquilo aconteça, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. E existe nem para nós, né? Graças a Deus a gente emana uma energia tão boa que a gente consegue se conectar, porque todas as reuniões que eu faço, basicamente, a Thay que está aqui conosco, ela sabe, são 10, 15 reuniões, às vezes a gente vai fazendo no dia. E qual a primeira coisa que eu me conecto? Com a pessoa que está na minha frente, com o empresário. Quem é? Quem é você? O que você faz? O que tu está trazendo até a mim? E por que você chegou até a mim? E se essa pessoa chegou até aqui, ela precisa de ajuda em alguma coisa. Só que a gente não é salvador da pátria. A gente não consegue fazer tudo, remodelar tudo e a gente vai salvar. Gente, nesse meu tempo de experiência, eu fui contratado por algumas agências bancárias. Teve uma agência que eu trabalhei, uma marca, foram mais de 40 empreendimentos. Na outra, foram mais de 20 unidades que a gente trabalhou. Tirar os primeiros projetos, modelar. E olha só que interessante. Quando você trabalha com essa questão de projetos, se a empresa não está com a CNDs, ok, está com dívidas abertas, grau de endividamento, vocês não sabem o que é você fazer uma defesa, quando eu falo defesa, a apresentação de projeto a um banco, e aquele cliente teu, ele perde tudo. Perdeu a terra que o pai está vindo da segunda, terceira geração porque ele botou de garantia, ele perde o empreendimento, ele perde o chão, ele perde tudo que ele criou. Por quê? Por uma má decisão. Então, toda vez que você vai fazer um financiamento, empreendedor, falar mais alto, cuida, porque isso está atrelado a tudo que você conquistou, a anos de sucessão familiar do seu pai, do seu bisavô. Não sei, talvez você criou agora, mas
um passo em falso que você dá, uma estratégia mal planejada, vale a dica ler o livro Arte da Guerra, para quem nunca leu, tá? Vai colocar tudo a perder o que você construiu. E não tem uma dor. Já aconteceu umas 4 vezes de eu ter que ir lá conversar com o empresário, ou o banco me contrata para mim fazer entender o que está acontecendo lá no projeto, e o cliente perde tudo. Agora imagina, né, Maurício, uma empresa lá de 40 anos perder tudo. O que você acha que é esse momento? É fazer as coisas sem pensar? O emocional? O emocional é importante também para fazer a gestão? Com certeza. Eu vejo que, assim, eu também estou começando, né, na parte empresarial, então é muito tu ter jogo de cintura e também ter um plano, né? Que é o mais importante. Uhum. Muitas vezes tu não sabe onde tu quer chegar, né? Uhum, então é por isso que muitas empresas quebram. Com certeza. Se você não sabe onde quer chegar, você vai dar tiro para tudo que é lado e você não tem uma estratégia bem definida. Uhum. Então eu vejo que muitos empresários pecam nesse quesito. Uhum. Então tu não vendo onde você quer chegar, você vai fazer investimentos que não são necessários. Ou às vezes você faz algo também que errado, coloca muito dinheiro em algo que não precisava no momento. Uhum. Então, tudo é questão de balanceamento, né? E verificar quais são as necessidades, né? O ABCD, né? Exatamente. Você verifica ali qual é a demanda. O básico bem feito. Mais né, importante e vai para aquela lá. Nem vou dar puxão de orelha, mas já vou dar para o empreendedor que ainda não tem a fonte do recurso, o salário separado do que é o valor da empresa. Primeiro, então, para tu ser chamado de empreendedor, tu tem que ter salário, tá, meu filho? Separa esse negócio, para de ficar tirando dinheiro da conta da empresa para fazer gestão. Eu fazia isso também, tá? Nos primeiros 2 anos. Mas depois eu aprendi que não pode, tá? Vamos parar aí. Chega uma hora que as coisas mudam, né? E no meu negócio, basicamente, que hoje já nem é mais meu negócio, é algo que conduzem junto, vocês vão conhecer as novas pessoas também que fazem parte. A cada podcast a gente vai trazendo essas pessoas para trabalhar. Com o tempo, você vai percebendo que se você não sabe aonde você quer chegar, eu sempre coloco lá na nossa missão da empresa, que é ser referência no extremo oeste de Santa Catarina. Conseguimos? Talvez ainda demos um passo. E nesses últimos 10 anos para construir isso de ser referência. Levamos um elogio, né, já das entidades, né, alguns governadores, o pessoal tá olhando, os bancos estão olhando para nós, então estamos mexendo. A partir do momento que você incomoda, eu não digo incomodar, mas ao momento que você tira aquela pessoa da zona de conforto, que tem uma coisa que eu sei fazer muito bem, é tirar as pessoas da zona de conforto, né, Maurício? É uma coisa que nasceu com a gente e tá aí, né? Só que isso é essencial, às vezes, no projeto, porque o empresário chega lá alguma coisa e conforme vem, volta. O diálogo é sempre assim, né? Porque se você está na gestão do teu negócio, você contrata alguém para debater sobre algum assunto para você, você tem que estar preparado para receber também, né, de volta. Ninguém tem tempo de vida para perder, para ficar falando sobre balela, né? Então a gente precisa agir no que é aquilo principal. E ultimamente, uma coisa que a gente tem percebido, principalmente na gestão, é o quê? Solução. Mas não tem ABC. Qual que é a solução? É isso, então faça. Você percebe que isso também tira todo um desgaste emocional, físico das pessoas. Eu percebo assim, eu cheguei no empresário e ele me fala assim, mas vai custar... O quê? Vai custar? Não é investimento. Tudo que tem um custo é... Sabe aquele conceito que a gente também chama? Maurício, vou te dar isso. Isso é teu. Vou te dar. Qual que é o apelo que tem do dar? Nada. Ele vai pegar isso aqui, a primeira oportunidade que ele tem de jogar fora ou de quebrar, ele vai. Não que eu estou falando que o Maurício vai fazer isso, gente. Mas tudo que é dado para o empresário, tudo que ele recebe de uma forma que ele não tem que realmente pagar, fazer o que precisa ser feito, não é valorizado. Nós ganhamos, porque a gente não fala que a gente tem concorrente, a gente tem empresas que fazem o mesmo trabalho que a gente. Porque a partir do momento que eu coloco como concorrente, eu estou correndo para chegar ao nível deles, eu estou correndo para me adequar àquele meu concorrente, né? E não é uma corrente, não é uma corrida, é uma forma de... Cara, se ele faz melhor que você, tu tá fazendo errado.
se adapta, remodela, cria teus indicadores, cria tuas ferramentas, mas não fica se igualando, não fica se comparando. Faça o que precisa ser feito. E quando a gente chega... teve um episódio, assim, o Maurício vai lembrar, ele estava junto, e o empresário olhou para mim: não, mas vocês estão muito mais caros que todos os concorrentes de vocês. E tem fulano isso, tem fulano daquilo. Eu disse: então dá aqui minha proposta que eu vou rasgar. Eu faço questão de retirar minha proposta, porque eu não vou trabalhar de graça pro senhor. E, gente, aquilo lá... geralmente eu faço isso, tá? O empreendedor disse: tá. Porque eu levo muito esse conceito a pé da letra, porque a partir do momento que eu tenho que pagar para ter um cliente na minha carteira, não faz sentido, porque eu vou me desgastar, vou desgastar a equipe, e o Maurício é prova disso, que a gente tem esses projetos, e muitas vezes a gente aceita o quê? Um pro bono. É aquela empresa, gente... Meu Deus, ela chega, é uma empresa linda, maravilhosa, aquele empreendedor que tu chega assim, ó, quase cai uma gota no canto do olho, e quando chega na hora, ele diz: eu não faturo nada. Eu só tenho uma ideia. Mas a ideia é muito boa, mas é uma ideia. E aí? Ele não tem dinheiro para pagar, ele não tem projeto, ele não tem nada. E aí você pensa: eu como ser humano, o que seria justo? A gente já fez troca de aula de português, a gente já fez um monte de troca, mas nunca de graça. Então, tem ou não tem projetos que você chega na frente e tu te conecta de uma forma com a essência daquele projeto, com aquele empreendedor, que só o fato de você estar na frente, você acaba aprendendo, né, alguns pontos que vai ser importante para a tua vida, né? Sim, com certeza. E eu vejo que tirar esse tipo de projeto é, às vezes, mais gratificante, né, do que algo ali que pode envolver bem mais dinheiro, né, no caso. Mas você vê a essência do empresário daí, porque é algo que ele realmente queria, né, participou junto ali, foi atrás, então deu 100% dele, a gente deu nosso 100% e finalizou com um projeto bem feito no final, né? Então eu vejo que isso realmente é o que paga depois, né? Paga. E paga, se repaga e vira case. Eu acho que um dos projetos, assim... eu vou contar uma das maiores doideiras que aconteceu. E que depois que aconteceu isso no projeto, dentro da empresa, foi o que realmente fez, assim... Eu disse: a partir de agora, o que vim é lucro. Na questão dos desafios. Porque eu acabei rompendo todos os meus medos que eu havia. Foi a seguinte: veio uma demanda, um banco acabou nos contratando, ele trouxe uma demanda, aquela demanda veio, aquela empresa, ela não podia buscar, porque lá no KNAI dela tinha específico que ela não podia participar. E para ela acontecer de ela participar, teria que ter uma mudança de lei que o presidente deveria assinar para a gente começar. E eu disse: tá, eu quero. Eu adoro receber esses desafios assim que ninguém quer pegar, né? Que todo mundo acha que é o fim do mundo, acabou. E aí eu disse: não, a gente vai assumir essa bronca. Gente, a gente assumiu. Demorou... A gente começou a fazer o projeto, a gente começou a modelar. Tinha um impacto gigantesco para a sociedade lá, principalmente aqui no Sul, que a gente trabalha, não vou definir qual que foi o estado. E era um projeto que foi pós-pandemia, que muitas pessoas morreram por não ter acesso àquilo. E aquilo me mexeu. Eu disse: cara, se isso chegou para mim, eu aguento, eu vou dar conta. Porque senão não teria chegado aqui na minha mesa. Claro que eu tenho que ter noção que muitas coisas é um devaneio da minha mente ou é algo tangível ou intangível, né? Porque quando é intangível, né, foge. E eu disse: não, a gente vai assumir essa bronca. Era uma outra equipe que a gente tinha também, faz uns 3 anos. E tudo começou a se modelar. Veio, então, a sanção, a lei foi aprovada. A gente trabalhou 4 meses no projeto, sem ter noção que a lei poderia existir. A lei aconteceu, ela foi aprovada. A gente demorou mais 6 meses para o projeto acontecer. E foi um projeto que vai fazer o quê? Vai salvar vidas. Disponibilizou N pontos que vai salvar vidas. E eu disse assim: quantas vezes no nosso dia a dia a gente não se depara com... vou falar as duas, né? Formigas ou elefantes, que a gente olha para aquele elefante e a gente diz: gente, ou aquela pedra. É impossível. É impossível fazer um projeto desse. É impossível passar por esse desafio. É impossível eu passar por essa situação.
E muitas vezes é muito mais fácil, em vez de você pegar uma picareta e começar a bater naquela pedra para você passar para o outro lado, tu já pensou que tu pode só passar ao lado? Às vezes é só passar do lado, só contornar. E eu, empreendedor, já fui muito assim. E quando eu pegava isso, gente, eu ia dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu disse, não, eu vou fazer. Nunca é no teu tempo, esqueça isso. As coisas não acontecem no tempo que a gente acha que a gente consegue mediar ou que vai acontecer. As coisas acontecem no momento correto. E vai explicar isso para a nova geração. Vai fazer eles entender, gente, isso é momentâneo. É um protocolo. É um processo que acontece. E quando realmente você estiver preparado, vai acontecer. E isso eu levo... todo o projeto é assim. Se você não consegue trabalhar a tua vida pessoal, façam terapia, pelo amor de Deus. Acho que todo podcast que vocês já ouviram na vida falam para vocês fazer terapia. Quando a gente fala de fazer terapia, é o quê? É trabalhar com uma pessoa, com um empreendedor, que ele já está ciente do que ele tem de problema. Que aquele problema que ele tem não é um problema, é um desafio que ele tem que passar, que ele tem que trabalhar, que ele tem que inserir no dia a dia. E esse processo de escrita, já vou dar um spoiler, vai estar no nosso novo livro, que a gente vai lançar agora em abril, que a gente traz um pouquinho da parte sistêmica de gestão de empresas, sistêmicas de gestão de como pessoa, e também no nosso próximo livro também que a gente vai lançar com essa parte de olhar não para um projeto. Tem uma fala que eu sempre falo, né? Que é o quê? Eu sendo redundante aqui, né? Tu dá um coice numa pedra, sai N pessoas que sabem escrever. Todo mundo sabe escrever. Então, escrever um projeto, todo mundo sabe. E agora, captar a essência daquele projeto? Se conectar com o projeto. E agora, pior ainda, dar conta do projeto. Porque não é só você atender uma empresa, é você dar conta daquela empresa. É você dar conta daquele desafio que cai na tua mão. E você tem que... eu dou conta, eu consigo carregar. Porque tem uma frase lá no nosso escritório que é levar a prosperidade para cada negócio. E nem sempre a pessoa ou o empreendedor, ele está preparado para ser próspero. Às vezes ele não quer ser próspero. Ele quer ficar lá naquele vucu-vucu, naquela monte de coisa de dívida, de negócio. Porque é mais fácil. Gente, eu olho para aquele tudo emaranhado e tá ali, olha que lindo, né? Vamos deixar aqui, quem sabe, o ano que vem vai ser a minha meta, é que nem o corpo, né? O ano que vem eu faço o meu regime, vou ter o corpo dos meus sonhos. E os nossos problemas e desafios são esses, a gente tá ali, todo aquele emaranhado, a gente não quer mexer naquilo lá. E tem muitas vezes que a gente tem que pegar assim, a nossa linda mãozinha, né? Mais um elogio, e tem um vespeiro, tem um formigueiro aqui, né? E você tem que fazer assim, oi, gente. Tá aqui né? E a sua mão tá lá no formigueiro, né? E você aqui bancando o rostinho bonito. Fazer um projeto não é só o dia a dia, não é uma atividade, não é fazer por fazer. Tu não percebe, Maurício, que você tem que se conectar, você tem que olhar de uma outra forma? E por isso que a gente fala, somente um empreendedor consegue dar conta de fazer um projeto de um outro empreendedor. Porque ele vai se colocar no lugar. Ele sabe dos desafios. Ele sabe o que acontece. Não estou menosprezando, não estou falando de nada dessa parte. Mas a partir do momento que se coloca... Se as pessoas se colocassem um pouco mais também na visão externa ou na visão contrária, ninguém sabe o que acontece com aquele empreendedor. Tem empreendedores que a gente chega lá, ele está passando por um processo de ansiedade, está com um processo de talvez de separação, está com um processo talvez de perda de familiar, talvez vai perder o empreendimento, e aí você chega lá e você quer mandar, você quer falar o que ele tem que fazer, esqueça, porque as coisas não são assim. Sim, é mais a parte da comunicação, né? Então eu vejo que tu chegar, a gente passa, depende da empresa, né? 3, 6, 1 ano conectado com a empresa. 1 ano. Então, tu vai, em 1 ano você consegue, né, virar amigo do empresário lá. Então, essa é a parte bacana, né, do negócio. E você entender, né? Se colocar no lugar dele e também ver as dificuldades que ele tem, né? E assim vice-versa, né? Muito do que eu aprendi
Principalmente, teve uma vez que eu fui pro Mato Grosso. Se ele escutar, ele vai se ligar quem que é. E um senhor, ele chegou para mim e ele disse assim, ele falou, quando você tiver a minha idade, né, você vai ser tão próspero como eu. E ver o que aquele senhor construiu, ele projetou, ele construiu uma cidade. Vocês têm noção disso? Ele construiu uma cidade, uma vila com o esforço dele. E eu bato de frente e eu digo assim, a gente está aqui para representar o empreendedor, a gente está aqui para levar a causa do empreendedor. A gente não é político, tá? A gente não é advogado, a gente não é essa parte. Nós somos empreendedores que compreende a dor que o empreendedor tem no seu dia a dia, só que a gente traz solução, a gente traz ferramenta, a gente traz uma forma de resolver. E não de chegar na tua cara e dizer assim, tá, isso tá errado. Tu tá fazendo isso errado. Por que tu por que tu tá fazendo assim? Todo mundo sabe o que a gente tem de problema. Você não sabe? A gente sabe o que a gente tem que melhorar. A gente não sabe? A gente não sabe os problemas que a gente tem? Todo mundo sabe. Aí você vai atender o cliente, você vai falar para ele que ele tá fazendo errado. E diz, porra, bicho, você sabe que tá acontecendo errado, entende? Então, assim, qual que é a solução? Qual que é a alternativa? Como é que eu diminuo o meu grau de endividamento? Como é que eu melhoro a minha parte de gestão? Como é que eu melhoro a minha parte de empreendimento? E a gente tem alguns mentorados que a gente trabalha com essa parte de compreensão, toda essa parte. Chega às vezes na semana e eu chego lá pro meu mentorado e ele diz assim, eu não consegui fazer nada. Ele volta de uma semana para outra. Eu disse, então tá bom. Semana que vem a gente volta. E quando você passou por essa etapa, não tem tempo, né? Mas a hora que você fazer isso, a gente volta a conversar. E às vezes o projeto começa a não rodar. Tu não percebe? Fica uma coisa pendente. E começa a girar uma coisa, uma energia naquele negócio pendente que parece que é o fim do mundo. Eu acho que é a Quarta Guerra Mundial, porque não vai para frente, parou, né? Estagna naquele momento. Tu percebe também alguns projetos que você pega que tem um ponto lá, chegou naquele ponto, parou. Sim, geralmente dá um start legal ali no projeto, mas no passar dos dias ali, os empresários, não sei, perdem um pouquinho o gás e assim vai, né? E fica enrolando. Né? Então, mas vai ali muito, né, de o quanto ele quer também, né? Uhum. O quanto ele está disposto, às vezes, a mover as pequenas coisas para fazer acontecer, né? Uhum. E tem que ter uma sincronicidade das coisas, porque às vezes a gente pega muito projeto que é cheio de quinquilharia. Eu vou comprar aquele carrinho. Eu vou comprar uma mesa. Eu vou comprar uma cadeira. Jesus Cristo! Qual a parte do negócio que a gente falou que não ficou compreendido, que é um projeto de inovação? Não é para comprar cadeira, não é para comprar mesa, não é para fazer uma reforma de administrativo. É para você melhorar ou em produto ou em processo. Tá, mas e aí? O que é produto? O que é processo? Então, essa parte, eu falo quinquilharia, que, meu Deus, quem que usa esse termo, né? Mas muitas vezes o empreendedor começa a acumular um monte de coisa, e aquelas coisas não andam e começa a gerar... Eu já falo, chega, né? O que está acontecendo aí no teu projeto que a gente precisa remodelar? E aí, às vezes, o empresário chega a dar um passo para trás, porque volta na gestão. Se no projeto já está esse nuance, imagina na gestão. Aí imagina na vida pessoal. Então, muitas vezes, eu vejo que a gente tem que se posicionar não só como um consultor. Porque se fosse só como consultor, eu acho que seria tão mais fácil, né? De trabalhar, e não. Muitas vezes a gente tem que compreender aquela situação, dizer, olha, isso não pode acontecer. Aqui você tem que mudar esse formato. E como é que você consegue falar isso para o teu empreendedor, para o teu empresário lá quando chega nessa parte do projeto? Tem alguns que é difícil, né? Mas é jogo aberto, né? Tem que falar a verdade, porque senão vai ser ruim para ele, vai ser ruim para nós também. Então, conversas difíceis são necessárias também. Então, exatamente. Quanto mais você se esquiva disso, pior fica, né? Então, tanto na parte de gestão de pessoas lá, quanto na parte de gestão de projetos é a mesma coisa. Então, fazer o certo e né, jogar aberto, que nem eu comentei antes. Olha, estar aberto não é fácil. Porque eu falo na minha gestão como empreendedor, de receber, de engolir, de digerir aquela informação,
dela voltar para ti no seu cérebro e você dizer, tá, faz sentido. Então, porque muitas vezes eu já era assim, não. Aí não, isso aqui não vai. Agora não. Acho que é o poder da idade, gente. A gente vai ficando velho, vai entendendo algumas coisas. Porque realmente chegou um momento da minha gestão que eu preciso. Veio a paulada, né? Eu mastigo bem ela, quietinho, eu engulo, absorvo. Não faz sentido. Faz sentido. Então, graças a Deus, Deus tem colocado as pessoas na minha equipe que elas vêm trazendo soluções. Livelto, isso aqui está errado. Você está fazendo errado isso. E vocês têm essa autonomia. E eu deixo muito claro. Eu não estou aqui para ser o queridinho, né? E sim, eu acho que o maior problema da nossa geração foi ter chefes, né? Porque se é chefe não é gestor. E líderes bonzinhos, né? A gente precisa de ter líderes que façam o que precisa ser feito. E falar as coisas que precisam ser faladas também para nosso crescimento, principalmente pessoal. Então, ter os diretores agora que vêm trabalhando com essa parte de direcionamento, parece que todo dia eu tenho que olhar também. E aí eu vejo que o empreendedor às vezes passa também, quando a gente chega com essas inovações de não reembolsável, como chega essa parte do reembolsável para a gente trabalhar. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é uma primeira de várias outras conversas que a gente pode fazer. Se deixar nós aqui, eu acho que vai à noite, então eu acho que tem um tempo limite para o nosso primeiro podcast. E dizer que esse é o nosso primeiro, que a gente vem falando sobre quem somos nós, o que a gente faz, quem são esses 400 empreendedores que estão na nossa carteira, que movimentam não sei quantos bilhões, graças a Deus, de recurso. São mais de 12 diretores comerciais que trabalham hoje no crescimento da nossa empresa. O nosso primeiro ano de gestão já passamos os 2 milhões de faturamento, que era algo que a gente nunca esperava. De um ano para o outro, a gente cresceu mais de 200%, que foi uma loucura. E a gente também se coloca porque a gente teve que crescer num formato de gestão que não foi preparada. Ela foi empurrada e ela teve que ser engolida e ser feita. E nunca para, né? Então, dizer que nós somos a 360 Solutions hoje aqui no Brasil, dizer que nós temos muitos consultores, muitos diretores que estão à disposição de encontrar, de conectar com vocês, seja você mulher empreendedora, seja você empreendedor, homem, que está na gestão do seu negócio, que está passando por algum processo de grau de endividamento, que está passando por algum processo de não saber para que rumo tomar, principalmente. Dizer de novo, a gente não vai te salvar. Em nenhum momento a gente quer salvar você. Mas a gente quer dar um direcionamento correto no seu empreendimento, na gestão do seu negócio. E dizer que a gente está preparado. Porque a gente veio aqui para trabalhar com grandes projetos, com grandes empreendedores. E esse é o nosso sonho, e a gente vem trabalhando isso cada dia, se conectando com esses empreendedores, se conectando com os consultores que vêm trabalhar com o nosso empreendimento, e dizer assim que estamos aqui, estamos preparados para se conectar com você primeiramente, entender o que você tem de dor, para depois sim a gente conseguir levar alguma solução para o seu empreendimento. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade de estar conectado, levando essa informação para você, empreendedor brasileiro. Dizer que o Maurício é bilíngue também, então quem sabe a gente não pode trazer os nossos empreendedores de fora para fazer um bate-papo em outro idioma também, para se conectar com você. Mais uma vez, obrigado. Escute tudo, conecte com tudo, anote tudo aí, a gente sempre fala, né? Sempre anote tudo, para você não se perder aí em tudo que a gente conversou hoje, em tudo que a gente trouxe de novo, que tomara que a gente trouxe algo de novo aí para você. Gratidão mais uma vez.